É maravilhoso. Carta de Tiago, capítulo 1. E nós vamos continuar olhando alguns versos deste capítulo. Agora, fixando o nosso olhar ali no versículo 9. Versículo 9 do capítulo 1 de Tiago, a palavra do Senhor nos diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, se glorie na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado pela bênção de podermos louvar ao Senhor. Queremos te agradecer, que o Senhor tem cuidado do nosso ministério de música. Louvamos ao Senhor por cada integrante, Senhor Deus, que o Senhor tem acrescentado, aqueles que já estão. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela bênção deles dedicar esse dom para nós, ao nós cantarmos juntos com a tua igreja, e sabemos que tudo isso é bênção do Senhor, é graça do Senhor atuante no nosso meio. Continua, Senhor Deus, nós te pedimos, cuidando de nós, continua, Senhor Deus, demonstrando a cada dia a sua graça, o seu amor, a tua proteção. E agora, Senhor Deus, no momento do nosso culto, nós pedimos o discernimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que a palavra do Senhor seja compreendida e vivida, Senhor Deus, por cada um de nós. É o que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui no capítulo 1 da carta de Tiago e vimos que é uma carta que ela dá uma ênfase muito grande em que você não só conheça a doutrina, tamanha importância de você conhecer sobre a sua fé, mas você praticar a sua fé, né? Essa você não ser simplesmente ouvinte da palavra, mas operoso praticante, né? Você praticar aquilo que você ouviu. Semana passada nós ouvimos da sabedoria, lá no versículo 5, onde Tiago diz aos irmãos: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E nós chegamos à conclusão que todos nós necessitamos de sabedoria. No contexto grego, eles dividiam ali em 3 sabedorias, né? A sabedoria mais profunda, né? Chamada sofia, né? A ideia da sabedoria. Por isso que filosofia, né? Amigo do saber, assim. Então a sofia ali, essa sabedoria mais profunda, né? Já a phronesis, que é a prudência, é a ideia de conduta, né? E ação prática. E a sinesis, né? O entendimento, é o julgamento que você faz. Eles tinham essa visão dessas três sabedorias. Contudo, nós olhamos para a Bíblia e vimos que essa sabedoria contempla tudo. Em alguns versos vai falar de sabedoria, e a mesma sabedoria ela é chamada de prudência, ou seja, porque é uma sabedoria completa, né? Na verdade, sabedoria é você conhecer a palavra e colocar em prática aquilo que você conheceu. Então, um crente que é sábio é aquele que não somente conhece a doutrina, ele conhece e pratica. Isso é sabedoria. Porque senão fica somente o intelecto da pessoa inchado, conhece muitas coisas, muitas doutrinas, mas a prática não condiz. Então está faltando sabedoria, né, para esse cristão. Nós vimos que é diferente de inteligência, né? Então sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Isso é importante, eu e você temos como certo. Sabedoria vem de Deus, né? Deus capacitou homens, Josué, Bezalel, né, com toda a habilidade para que pudesse ser dotado de sabedoria para fazer ao que foram chamados. O próprio Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus honrou aquele pedido, porque o próprio Deus falou que aquele pedido foi um pedido legítimo, né, que ele não pediu riquezas nem proteção dos seus inimigos, mas pediu discernimento para cuidar do povo de Deus. E Deus concedeu sabedoria a Salomão. E é um imperativo de Tiago que ele dá, ele diz: peça, ou seja, peça a Deus. Peça porque Deus concede. Dele vem a sabedoria. Então devemos pedir. E Deus dá liberalmente. Deus dá livremente. Se a gente pudesse interpretar essa colocação, era de coração aberto.
o Senhor concede sabedoria, essa ideia do liberalmente, nada lhe impropera, ou seja, o Senhor não censura, o Senhor não vai nos censurar se a gente pedir sabedoria hoje, amanhã e depois, visto que nós precisamos de sabedoria para agir diante de tudo que nós vivemos, né, diante da nossa vida. Nós vimos que Tiago faz muita aplicação do Sermão do Monte, Mateus 6, 5, 6 e 7, né, esse que foi o sermão do Senhor Jesus, e ele vai falando de questões das quais nós precisamos aprender. Por exemplo, ele falou alegria na provação. Como é que nós vamos ter alegria na provação? É o que ele diz no versículo 2. Né? Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 10. Né? Então, aqui Tiago traz esse pensamento: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Foi Jesus que disse isso no Sermão do Monte. Então, Tiago faz essa mesma exortação da gente pedir a Deus sabedoria, que ele nada nos impropera. Mas Tiago também diz que a sabedoria, a gente pode entender que a sabedoria é um exercício para a nossa fé. Porque ele disse, você deve pedir com fé e não duvidando. Na certeza que Deus que tem a sabedoria, ele dá. Você e eu não podemos ser igual à onda do mar. Ele faz essa comparação. E Tiago usa muito esses comparativos com a natureza, né? E ele fala dessa onda do mar, que essa onda do mar oscila. A cada ventania que dá, ela vai oscilando. Nós podemos ser assim, né? Nós precisamos estar firmados com o nosso pensamento e não devemos, de forma alguma, duvidar que Deus concede, que Deus nos dá, que Deus é bondoso para conceder para a nossa sabedoria, por isso que nós devemos pedir. E, ao mesmo tempo, ele diz no versículo 7 que Deus não abençoa a inconstância. Ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, duvidando daquele que pode dar, duvidando daquele que tem todo o poder, daquele que tem a sabedoria, não pode ser duvidando. Então, peça com a certeza de que o Senhor concede. A inconstância não é abençoada por Deus. E também porque nós flertamos, né, com a inconstância. Homem de ânimo dobre, essa é a ideia do ânimo dobre. A pessoa que tem a mente vacilante, a mente que fica duvidando, né, a própria palavra, ela diz em si duas almas. Então, nós não podemos viver dessa forma, temos que ter a nossa mente firmada naquilo que o Senhor pode nos conceder. É interessante que ele fala que esse homem de ânimo dobre, ele é inconstante em toda a sua conduta. Então, não é somente áreas específicas. Na sua conduta, ele tem essa mente dividida. Por isso que nós precisamos estar certos daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Aí a gente lembrou, quando o Senhor confrontou fariseus, né, e escribas, que ele falava assim, olha, vocês louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E aí nós entendemos que o cristão adora o Senhor por completo. Não é somente nos seus comportamentos, é na sua fé, é na sua crença. Não é só a maneira como ele fala, mas também a maneira como ele pensa, a maneira como ele sente. Então é um todo. Quando Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus de todo o teu coração, é você como um todo, né? A palavra de Deus nos transforma como um todo. É claro que nós vamos passando por essa vida, nesse período de santificação, né? Então nós vamos confessando pecados, vamos aprendendo, vamos amadurecendo, né? É o processo de amadurecimento. Então nós precisamos ter como certo que a sabedoria é um pedido, deve ser um pedido para nós perseverante, constante, com fé, sabendo que Deus concede. Foi assim que nós vimos, né, na pregação passada. Hoje foi interessante porque, como eu disse a você, a carta de Tiago nos remete ao livro de Provérbios no Antigo Testamento. Se você lê Provérbios, às vezes, alguns capítulos e alguns versículos, parece estar falando de um assunto e depois ele está falando de outro. Quero que você saiba, não parece não, às vezes é isso mesmo. Tá? É difícil para a gente pegar uma sequência. Então, Tiago agora parece falar de uma outra coisa. Alguns comentaristas, tentando ali, né, entender o capítulo 1, eles falam, não, mas precisa de sabedoria para você ter uma vida nesse mundo. Sim, a gente entende que sim. Mas parece que Tiago não está preocupado, por assim dizer, de nos dar uma sequência. Ele está, o que fica claro, é nós entendemos a sequência da fé que precisa ser evidente com as obras que praticamos. É isso que Tiago vai ficar claro para nós aqui. E ele começa dizendo algo muito importante, queridos. Como na igreja nós precisamos viver
a unidade? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Na igreja há diversidade. Eu sei que assim, é uma característica minha e sua nos ajuntarmos com pessoas da nossa afinidade. Às vezes, pessoas que estudam o mesmo que você. Aí você até fala, nossa, a gente discorre por alguns assuntos, né? E a gente tem aquela comunhão, por assim dizer, naquele assunto. Outras pessoas, elas, pelo próprio parentesco, né? Consanguíneo, por assim dizer, né? Eles se unem ali e tem aquela questão. Tem a questão da idade. Às vezes, pessoas se unem por causa da idade, da realidade de vida. Outras pessoas se reúnem por estado civil, né? Se está solteiro, se está casado, né? Ou se está noivo. E essas pessoas acabam se unindo. E existe isso na igreja, né? O que não pode haver é esses grupos somente viverem entre si. Porque senão nós teremos uma igreja com vários grupos. Então, ela não desfruta da unidade, desfruta de grupos que se reúnem no mesmo horário. Isso não é bom. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo, né, uma pessoa de mais idade conversando com uma pessoa mais jovem. Quando eu vejo um casado conversando com um solteiro, quando eu vejo essas coisas acontecendo, pessoas de realidades diferentes vivendo em comunhão, porque isso é para ser igreja. Foi assim que o Senhor estabeleceu. Por isso que quando Tiago começou aqui, não há, queridos, assim, um fechamento de pensamento na interpretação de quem é esse pobre e esse rico. Mas eu não vou deixar para você decidir quem que você acha que é. Né? Por quê? Porque parece, na primeira lida que você fala, o pobre, o de condição humilde é crente. O rico é o incrédulo. De repente, se você ler corrido assim, você vai falar, não, peraí, mas o que está prometido para o rico? E o que está prometido para o pobre? Então, alguns estudiosos, eles defendem essa linha de pensamento. Por quê? Porque em outros textos, e isso é verdade, em outros textos, Tiago vai tratar o rico com uma atitude pecaminosa, até perseguindo o justo. Então, se você leu a carta de Tiago, você vai ver que tem momentos que sim, o rico ali, ele não parece ser um irmão. Mas, como Tiago começa o pensamento aqui, pelo menos no que eu pude entender ao estudar o texto, ao ler o texto, ao ler alguns comentários, que Tiago está trazendo que o irmão aqui é tanto o pobre quanto o rico. E é um problema porque muitas vezes na igreja nós criamos essa segmentação, queridos. Nós chegamos e falamos assim, o pobre não pode ter comunhão com o rico, né? Porque eles são diferentes, de mundos diferentes. Mas isso está errado. Na igreja não pode haver barreiras, nenhuma, sejam elas sociais. Tiago vai trazer esse pensamento aqui para nós, e nós vamos ver o versículo 9, e 10 e 11, especificamente, que ele vai trazer isso, e depois ele volta a falar da aprovação, como é característica de Tiago. Mas ele está trazendo aqui, e é interessante a gente pensar, lembra que eu disse a você que a carta de Tiago, a gente pode olhar para o Antigo Testamento e pensar em Provérbios? Parece que a construção é parecida? Pois é, aqui parece que Tiago está trazendo uma forma de poesia hebraica, chamada de paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo é uma forma de poesia onde ela vai ter, nos seus formatos, uma maneira da gente entender o princípio daquele texto. Por exemplo, quando a gente tem aqui uma rima que a gente faz quando era criança, eu não sei se você é mais novo, fala assim, pastor, era quando você era criança mesmo, né? Que eu não lembro mais disso. Mas falava assim, batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Aí eu penso, não, mas o português não é assim, é espalha a rama pelo chão. Mas tá bom, né? A gente não está preocupado nem se espalha a rama, nem se esparrama. A gente está preocupado com ão, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração, né? Nosso negócio é o ão. Então, a gente faz a rima do quê? Ela é fonética, né? É o som. A gente se preocupa com o som. Então, a gente vai fazendo rima. As nossas músicas mostram isso. Ela termina em ir, aí depois passa uma frase, depois ela volta no ir de novo. Então, esse versinho fica muito característico. Batatinha, quando nasce,
esparrama ou espalha rama pelo chão, menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Olha, ficou uma poesia. Olha que poesia profunda essa, pastor. Né? Agora, no hebraico não é assim. A poesia hebraica é de ideias. Por exemplo, tem no paralelismo um pensamento sobre ele é sinônimo. A gente pode ver muito isso no Salmo 1. Não vou pedir para você ir, eu vou ler o versículo aqui. Mas, ó, no paralelismo, que é sinonímico, ó, que é a ideia do sinônimo, a ideia é o seguinte, né? A primeira linha do verso vai repetir com a segunda. Então, veja só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Quem não se detém? O homem que é bem-aventurado. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não detém o caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo? O paralelismo, então, é de ideias, não tem a rima. É questão de ideia. Um outro paralelismo é o sintético. Ele vai dando uma progressão no pensamento. É interessante, que ele diz assim, ó, ele é plantado como a árvore, junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quem dá seu fruto? A árvore. Cuja folhagem não murcha. Quem não murcha? A árvore. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Então, ele vai dando essa progressão. Então, ela é bem-aventurada por estar na corrente da água, porque no devido tempo dá seu fruto, e porque quando tem folhagem ela não murcha. Então, vai ser nessa progressão. É difícil para nós entendermos porque não tem a rima, né? Agora, o contraste talvez fique mais claro para nós. No versículo 6 do mesmo Salmo 1, diz assim, eu li o versículo 3 agora com o sintético, agora o paralelismo de contraste, né? Que é o paralelismo de contraste, ou antitético, né? Diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Opa, o Senhor conhece o caminho dos justos, a primeira sentença. A segunda, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, tem os justos e tem o ímpio. O Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Então, a primeira linha contrasta com a segunda linha. Maravilhoso isso, né, queridos? E Deus escolheu, né, esse idioma para que a gente pudesse entender. Nós temos essa barreira cultural. Olha a dificuldade para a gente interpretar um texto. Eu já disse a você da barreira, né, temporal, né, do mesmo tempo, né, até a barreira geográfica, nós não moramos no mesmo lugar, né, e também a barreira linguística. Olha que interessante a gente pensar sobre isso. E a barreira cultural, que era a forma de poesia hebraica. Então, uma linha com a outra linha. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que Tiago está construindo aqui no versículo 9. Ele diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E lembra quando eu disse a você que eu entendo que esse irmão era um irmão crente? Porque nos leva ao pensamento que se o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico? Quem é esse rico? É o irmão também. Só que ele vai se gloriar na sua insignificância. Então, primeiro pensamento constatando com o segundo. Ele está com o pobre e com o rico. Mas os dois estão na igreja. Se você pegar o capítulo 2 aí, diz lá no versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, ou seja, esse versículo está dizendo para nós que existiam esses dois grupos que iam para a igreja, que estavam na igreja. Então, ao que tudo indica, esse irmão aqui era um irmão mesmo. Acontece que onde estava o coração desse irmão, isso é muito importante. Onde estava o coração desse irmão? Porque nós não podemos, queridos, colocar uma doutrina que fala que o pobre ele é abençoado por Deus e o rico não. Isso não é verdadeiro. É porque, não só de lembrar de Salomão, de Abraão, que teve riqueza, mas o próprio Zaqueu, houve salvação naquela casa, do homem que tinha posses. Então, não vamos fazer essa segmentação, essa divisão na igreja. Né? Igreja de pobre, igreja de rico. Não, queridos. A igreja tem que ser de pobre e de rico. Os dois precisam conviver juntos, porque a aliança deles é em Cristo Jesus. Não pode haver essa segmentação. Infelizmente, o nosso coração faz com que segmentemos. Mas, queridos,
com tudo isso, é preciso que a gente entenda que há uma transitoriedade, né, deste mundo. E os nossos olhos têm que estar na eternidade. Porque nós vamos passar por esse mundo, sendo ricos ou pobres. Vamos passar por ele. Como passamos por ele? Como nós vamos viver neste mundo? Como nós vamos testemunhar do Senhor? Tiago começa a dizer, o irmão pobre, o irmão porém, por que eu estou dizendo pobre? Porque a condição humilde ali é diferente da questão da humildade, tá? Porque a humildade tem muito pobre que não é humilde nada não, querido. Isso é extremamente orgulhoso. Isso é muito sério, né? A condição pobre aqui, entendendo a linguagem do paralelismo, lembra? É um contraste do rico. Então, o irmão pobre ali de condição humilde, ele glorie-se na sua dignidade. Pronto, Tiago já começa dizendo. O pobre vai se gloriar, vai... E aqui não é o que Tiago está dizendo assim, eles vão se vangloriar, eu falei, está vendo, eu sou pobre, eu sou melhor que você, porque eu sei passar necessidade. Não, não é nada disso. O que Tiago está dizendo? Dentro da sua realidade, dentro do que Deus fez com você, a sua exaltação seja, você é um crente que está desfrutando dessa vida. Nessa condição que você está vivendo, não como um rico, você tem que se gloriar no Senhor. Tiago já tinha dito isso, para você se alegrar na aprovação. Como isso vai acontecer? Como crentes vão viver dessa forma? Como crentes vão viver dessa forma? Por isso, queridos, que é a loucura do Evangelho. Então, o pobre, ele precisa entender, aquele irmão de condição humilde, ele precisa entender, se nesse mundo eu sou oprimido, eu sou rebaixado, Tiago vai tratar esses termos também no contexto da carta, porque haviam ricos que estavam oprimindo os pobres. Havia isso. Isso é uma das defesas que essa carta foi escrita para judeus convertidos, que é uma grande característica daqueles que tinham posses, oprimir os que não tinham posses. Então, o pobre, ele tem que falar assim, espera aí, independente da situação que eu estou vivendo, eu não posso ter a minha alegria em ser reconhecido, isso é importante. Eu não posso ter a minha alegria, a alegria deste mundo, nas posses, nas coisas das quais eu posso ter, do qual o rico está desfrutando. Por isso que diante da realidade que Deus te dá, se Deus melhorar a sua situação financeira, amém, por isso nós vamos nos alegrar de você poder desfrutar de mais coisas nesse mundo, louvado seja o Senhor. Trabalha, estuda, faça isso, né? Está na sua mão para fazer. Pensa, né? Reflita, converse com pessoas que possam te ajudar com isso, cresça, mas não coloque a sua esperança, a sua alegria no que você tem, nos bens. Isso não pode. Você tem que se exaltar em Deus, fazer com que as coisas loucas desse mundo, que as pessoas das quais não tinham reconhecimento nenhum, fossem por ele chamadas para ser seus filhos. Então o pobre, o de condição humilde, deve se gloriar nisso. De novo, penso eu, que se Deus muda a realidade desse pobre, ele deve ter o coração grato de falar, o Senhor mudou a minha realidade, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então não eram os bens que me traziam felicidade, mas sim a minha vida com Deus. Isso é muito importante. Infelizmente, muitas pessoas de condição humilde, elas ficam aliando que a sua felicidade ia depender se a sua condição financeira mudasse. E ela não consegue se gloriar na sua dignidade. Ela não consegue se gloriar na sua posição. E posicionalmente falando, queridos, onde estão aqueles que não são reconhecidos por esse mundo? Onde estão aqueles que não são oprimidos por esse mundo? Esses que confessaram Jesus como Salvador. Eles já estão desfrutando. O Jairo ainda não, né? Das bênçãos celestiais, da promessa a qual o Senhor fez, da coroa da vida. Então, não é a sua condição financeira que te faz um salvo, mas se você foi salvo nessa condição financeira, glorie ao Senhor. Paulo diz isso, né? Se você tem a oportunidade de não ser escravo, que era um conceito da época, se você não tem a oportunidade de não ser mais escravo, amém por isso.
Louvado seja o Senhor. Então, meu irmão, eu nunca vou chegar para você e deixar de te encorajar, deixar de te incentivar a você estudar, a você procurar. Pastor, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Isso me alegra. Isso me alegra, porque você está sonhando. Você sonhar me encoraja. Você querer, né, ter uma condição melhor é uma bênção para a sua vida. Louvado seja o Senhor por isso. Não tenham amor nas riquezas. Não tenham amor nas riquezas. Isso é muito importante. Não ache que a sua plena felicidade vai estar nos bens. Não. Esteja certo de que hoje, na minha realidade, Deus me salvou. O que está preparado para mim já está guardado em Cristo Jesus. Amém por isso. Amém por isso. Se Deus permitir que nessa vida eu possa desfrutar de coisas, louvado seja o Senhor. Se Deus, de alguma forma, não permitir, isso não vai ser determinante para a minha alegria. Entende? Essa é a diferença. Agora imagine os irmãos de condição humilde vivendo assim. Por quê? Porque eles têm na mente, claro, a transitoriedade deste mundo. Então, e o rico? Ele também fala do rico no versículo 10 ali. A primeira parte dele. O rico na sua insignificância. Ou seja, o irmão rico, ele vai se gloriar na sua insignificância. Como assim, pastor? Como que o rico vai fazer isso? Primeiro, queridos, a palavra de condição humilde, como eu disse a você, a mesma palavra, a mesma raiz da palavra é a palavra insignificância. Então, seja, o rico, ele vai se gloriar na mesma condição humilde. Só que como o rico vai se gloriar nessa condição humilde? Como ele fará isso? Alguns comentaristas dizem quando o rico perde e se torna pobre. Mas eu creio fielmente, queridos, que o que Tiago está querendo dizer, que os irmãos vão passar a entender da seguinte forma. Olha, o de condição humilde vai se gloriar na posição que ele está, diante do Senhor. O rico vai entender que as suas riquezas, e por isso que ele vai se fazer, por assim dizer, a insignificância, né? Ele vai se gloriar nessa condição de humilde junto com o pobre. Ele vai entender que diante de Deus não são as suas riquezas que garantem para ele a promessa de vida eterna. Ele vai entender que ele está desfrutando dos bens nessa terra. Amém? Por isso, louvado seja o Senhor. Mas ele vai entender que aquilo não é o mais importante. Aquilo não é o foco da vida dele. Se Deus deu para ele, amém, louvado seja o Senhor. Ele vai desfrutar. Mas isso não vai poder ser para ele uma barreira para com o irmão de condição humilde. Isso não vai ser para ele algo do que ele vai se gloriar. Como o Tiago está dizendo, você vai se gloriar em você entender que as riquezas que você tem não traz essa significância do fato de você ser salvo. E essa é a ideia de que Tiago está trazendo. Então, o rico pode olhar para as riquezas e desfrutar desses bens, mas entender que fala assim, isso aqui foi dado pelo Senhor. E eu posso, e eu devo me relacionar com todos os irmãos, sejam eles ricos como eu ou de condição humilde. Aí faz a unidade da igreja. Aí não tem barreiras. A pessoa, um rico, entender o reino, muitos ricos abençoam o reino, queridos. Muitos ricos. Eu tive a oportunidade de fazer a visita lá pela Ancorados da Verdade. Missão essa que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Foi a partir dela que deu start para eu estar aqui pastoreando os irmãos integralmente. E aí quando eu cheguei lá, foi muito interessante, né? Avião pousou, os irmãos foram buscar a gente no aeroporto e a gente vai vendo, né, a realidade de outro país, né? Até então nunca tinha estado nos Estados Unidos, né? E os irmãos desfrutam lá de outros benefícios que nós não desfrutamos. E aí eu fiquei na casa de um irmão que eu percebi que o Senhor havia realmente o abençoado com uma condição muito boa. Sabe como eu cheguei, queridos? Quando eu entrei naquela casa e vi que eu estava sendo alimentado, cuidado por eles, eu falei assim, Senhor, o Senhor deu para ele, para que parte disso, do que o Senhor tem dado para ele, tenha chegado lá no Brasil e eu tenha abençoado Dom Pedro. Louvado seja o Senhor. Ou seja, Deus continua dando mais para ele. Continua dando mais para ele. Então eu cheguei na igreja, queridos, que linda a estrutura da igreja. Quando eu olhei, falei assim, gente, que bênção. Está saindo daqui. Parte
e grande parte do meu sustento lá no Brasil, para eu poder estar pregando, ensinando e cuidando do rebanho lá no Dom Pedro. O Senhor continua dando mais para a igreja, porque está chegando em mim. Não só porque está chegando em mim, os irmãos me conhecem muito bem, não estou falando de barganha, mas eu estou falando do entendimento que nós temos quando alguém tem mais condição que a gente. Você não pode olhar e falar assim, nossa, também, olha o que eu estou passando aqui, também o outro tem isso, o outro tem aquilo. Isso é inveja. Isso é inveja. Para de ficar olhando o que o outro tem. Para com isso. Por isso que muitos pobres, muitas pessoas de condição humilde não conseguem conviver com o rico. Porque ele tem inveja. Quando ele olha, ele fala assim, nossa, que carro, hein? Deixa eu ver, deu aqui. Andando de patinete. Apesar que andar de patinete hoje está chique, né? Patinete elétrico, né? Então não dá para falar o patinete, né? Estou andando a pé, né? Pastor, mas hoje com relação à saúde, o pessoal está andando mais a pé por causa da saúde. Bom, mas tudo bem, né? O irmão está andando. Ele olha o outro, nossa, mas é o carro que ele tem, olha só. Mas também, né? Mas também, que mais também? Para com isso, deixa de ser invejoso. Agradeça a Deus pela bênção de ter um irmão que está sendo abençoado por Deus. Louve a Deus por isso. Ore para Deus abençoá-lo cada vez mais. Às vezes uma matemática, queridos, eu fiquei pensando, sabe? É interessante como, quando pessoas que geralmente, estou falando no reino, tá? Geralmente tem mais, são pessoas que contribuem mais. São pessoas que Deus vai falando assim, eu vou dar para ele, porque vai chegar nos outros. Aí Deus fala, é um canal aberto ali, opa, entrego para ele, vai chegar nos outros. O contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Então, meus irmãos, ao ler o texto e entender o texto, eu fiquei pensando assim, peraí, Tiago não está falando, que era uma outra interpretação desse texto, de forma irônica, ao rico tal. Não, eu acredito que ele está falando de irmão. Então, tem irmãos nossos, você conhece, eu conheço, irmãos que estão abastados financeiramente. Querido, você tem que agradecer a Deus que Deus tem dado para eles. Olha que benção. Louvado seja o Senhor. Se o Senhor quiser te dar, amém. Só que às vezes, se Deus te der, o seu coração vai ficar tortinho, tortinho. Aí Deus fala, não, quero o coração retinho, retinho. Né? Então é melhor não. Isso pode acontecer. Por isso que é importante você entender que na transitoriedade deste mundo, queridos, tem pobres e tem ricos, no reino de Deus. Se Deus deu mais condição para você, sabe o que eu digo para você, meu irmão? Desfrute. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu fico feliz de ver você desfrutar do que Deus tem te dado. Amém. Não coloque o seu coração nessas coisas. Não coloca. Você vai se perder. Não coloca. Sempre olhe para isso e fale assim, Deus me deu. Deus me deu. O Senhor me deu. Se você não tem inveja de quem tem, queridos. Não tenha. Não tenha. Peça a Deus para te dar discernimento. Talvez você está fazendo algo errado. Talvez é erro seu. Não é que você não tem. Talvez Deus tenha te dado e você não está enxergando. Então, não fique de inveja. Trabalhe, estude, ore. Mas não ache que a sua felicidade, a sua alegria vai estar em você ter as coisas. Aí o rico vai conseguir conviver com o pobre sem problema nenhum. Sem segmentação nenhuma. É assim que a gente precisa viver. E eu não levo em consideração, sendo bem sincero para os irmãos, a região onde a nossa igreja está, os irmãos, quem são, não vejo nada disso. Eu vejo que Deus vai mandando pessoas. Deus vai falando, vai ficar naquele rebanho. E às vezes ele coloca um rico, às vezes ele coloca um pobre. E assim a gente vai convivendo. Agora, segmentação, tipo assim, acepção, eu convivo com aquele, eu falo com aquele, vamos falar com aquele, que aquele tem influência. Não, com aquele não. Aquele lá. Sabe aquela ideia de irmãozinho, né? Não, o irmãozinho aqui não. Então tem que chamar o de irmãozão. Irmãozinho, irmãozão, né? Não, para com isso. Olha, o outro ali, ele tem mais conhecimento intelectual. Que bom. Não, pastor, eu nem sei falar direito, eu ainda falo, eu vi ela, tal, não sei o quê. Não, peraí, vai aprender o português, é bom para você, mas conviva com aquele irmão. Olha que benção, você vai poder aprender com a intelectualidade dele. E você, na sua intelectualidade, vai poder conviver com aquele na simplicidade dele. Olha que benção. Não tem divisão. Igreja não tem divisão. Não pode ter divisão. Muito menos na divisão social aqui. Então, a transitoriedade deste mundo, nós vemos a
A transitoriedade na vida social, do rico e do pobre. Mas o texto continua. E aí, Tiago continua falando, olha, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui, muito, muito importante aqui, queridos. Aqui vai apresentar para a gente a transitoriedade da vida física. Né? Passa. E é tão interessante que o rico, aqui é o que Tiago está trazendo, o rico ele fica mais em evidência. É natural isso, né, irmãos? É natural isso. Isso é uma coisa que acontece. E aí, o Tiago está trazendo uma aplicação de novo da natureza ao falar sobre a flor. Quando você vê a flor, quando você presta atenção numa flor, ela fica aparente. Eu lembro de um campo que tinha aqui, em cima, né, do girassol. Você lembra desse campo do girassol? Parece que não tem mais girassol, né? Mas tinha girassol. Teve um dia que eu passei ali, passei do lado do campo, quando eu olhei, querido, estava uma flor, acho que desse tamanho. Olha o pastor mentindo. Não, brincadeira mesmo. Uma flor grande, assim, um girassol. Estavam todos eles, assim, tudo abertinho, tudo sincronizado, né? Tudo girando ali para o sol. Quando eu olhei aqui, eu falei, que coisa linda. Mas já passei em épocas lá, em que o girassol estava todo caidinho, assim, né? E aí, Tiago faz essa aplicação. Olha, porque passa. Passa esse reconhecimento. Passa essa admiração. Passa. Com o tempo ela vai embora. Por exemplo, se você se fiar nas riquezas, uma hora, queridos, não sei como será a morte pensando nessa pessoa que desfrutou desses bens, desse mundo, né? Se for uma enfermidade, queridos, não há hospital que sare. Não há plano de saúde que vai dar mais um côvado, né? Uma medida de côvado na vida daquela pessoa. Passa. Acaba. Se ela colocar o coração nas riquezas, no que ela tem, ela vai olhar, não, então eu preciso ser reconhecido. Eu sou aqui, eu preciso ser reconhecido. Pegando lá os trajes daquele que entra, eu preciso ser aquela pessoa que as pessoas vão bajular. Por quê? Porque eu tenho condição. Não, passa. Vem as dificuldades, vem as lutas, vem as tribulações e pega todo mundo, queridos. E pega todo mundo, sendo rico ou pobre. Aqui é interessante que fala do sol que se levanta com seu ardente calor. Isso lembra um vento que tem, né, no Oriente, essa ideia de um vento escaldante. E o que ele faz com a erva? Ele faz com que ela se seque. E aquela flor bonita, aparente, chamativa, caia, desaparece toda aquela beleza. E ele faz esse comparativo. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É interessante essa palavra caminhos, queridos. Caminhos aqui, a ideia de jornada. Caminhos aqui tem ideia de empreendimento, ou seja, seus planos, os seus propósitos. Tem até uma ideia de aquele caminho que você faz para negociar. Essa ideia do caminho, pensando no rico, né? Então ele fala, em todos os seus empreendimentos, propósitos, planos, vai murchar, vai acabar. Vai chegar uma hora que passa. Então, se o rico não colocar o seu coração, a sua glória, na insignificância das riquezas, ele vai sofrer, porque passa. Passa, meus irmãos. Eu vejo, né, eu não sou contra a estética, principalmente aqui, pensando nas mulheres em si, se cuidem, irmãs. Se cuidem. Fica bonitona aí para os seus maridos aí, né? Esses que não têm marido também se cuidem, né? Vocês são mulheres e é uma bênção vocês poderem se cuidar. Façam isso, né? Eu trouxe essa aplicação porque muitas vezes os ricos, de uma maneira geral, ele quer retardar a morte em todos os sentidos. E às vezes a morte não está aparente numa enfermidade, mas sim ele vai ficando velho. E aí não pode ficar velho. E aí ele injeta veneno butolínico no rosto e vai ficando esticado, esticado, esticado. Eu vi uma vez uma palestra, eu achei muito interessante,
que vão colocando tanto veneno butolínico no rosto que todo mundo vai ficando oriental, fica com um rolinho puxadinho. Todo mundo esticado. Aí você olha aquela senhora, 70 anos, uma carinha de 25. Ah, gente, para. Fica não. Não fica não. Você começa a olhar, às vezes, não dá não, não ficou bom não, né? Assim, ficou estranho isso aí, né? Assim, eu conheci você de outra feição, né? Aí não consegue sorrir. Você olha assim, você está sorrindo, eu estou, mas não dá, não mexe nada, né? Está tudo ali, né? Anestesiado. Eu não sou contra a estética, pelo contrário, irmãos. Vocês, cada um, não só homens, não só mulheres, homens também, devem se cuidar, sim, claro que sim. Tirar o cabelo, escovar os dentes, dar uma cuidadinha. Faça isso, né? Dá uma ajeitada na funilaria. Está tudo certo. Mas às vezes você vai ver e ficar demais. Às vezes não tem necessidade. A gente vai ficar velho, irmãos. E que benção ficar velho, né? Sinal que você viveu. Olha que benção. Não é verdade? Agora, esconder excessivamente, eu não estou dizendo de novo para você não se cuidar, mas esconder excessivamente para retardar o quê? Uma senhora de 70 anos é uma benção, viveu 70 anos. Louvado seja o Senhor por isso. Ela já não é mais uma menina de 25. A cabeça dela mudou, o corpo dela mudou, os princípios, os valores. Irmãos, nessa idade, ela tomava, era suco de laranja com um misto quente de manhã. Agora são os 4 remédios. E cuidado para não esquecer. E precisa repor, são hormônios diferentes. Encare a realidade, você não precisa adiar, é a realidade da vida. Passa. Agora, onde está seu coração? Se seu coração, por exemplo, estiver na beleza, sinto em te dizer, passa. Às vezes você dá uma retardadinha, mas se você prestar bem atenção, fala, não deu. Não deu, não. Né? Isso eu falo em procedimentos. E às vezes tem investimentos. Que é pior ainda, né, irmão? Meu Deus do céu. Vê uns homens, uns senhores de idade. Eu ia falar outra palavra, tá? Uns senhores de idade. Com roupa de meninão, você começa a olhar e fala assim, não. Dá mais, amigo. Dá não. Não dá, passou. E não tem problema passar. Não tem problema. Você viveu. Agradeça a Deus por isso. Viva naquela realidade. É como o de condição humilde se gloriar naquela condição, o rico não colocar o coração nas riquezas, não colocar o coração nas riquezas e se gloriar na insignificância. É como você entender que passa, irmãos. É interessante. Já dei essa constatação para os irmãos, né? No futebol, eu lembro no meu tempo passado, corria 3 horas, queridos. Eu era chamado de ligeirinho. Corria, hein? Corria bem mesmo. Disputei, olha, o pastor está se vangloriando agora, mas não é, tem que contar a história para vocês. Disputei corrida de 150 metros rasos. Uma delas ficou famosa, né? Eu ganhei medalha de bronze, mas só tinham 3. Mas, né? Corremos. Mas eu não termino com essa. Essa eu sempre conto primeiro, tem que contar a segunda, né? A segunda foi que eu tinha uns 7 e nós ganhamos medalha de prata. E não é falar não, foi um revezamento, eu estava na segunda raia e eu tirei do último para o segundo lugar. Não é me vangloriando não, mas assim, né? Contando a verdade. Naquela época eu corria. Eu fui jogar futebol outro dia, gente do céu, foi 3 partidas. 3 partidas, sendo que acho que 2 delas foi só pela metade mesmo. Eu dei uma disfarçada boa, né? Preciso me cuidar? Claro, sem dúvida. Preciso me cuidar. Preciso cuidar da minha saúde. Eu sei que eu preciso melhorar, né, no que compete a mim. Mas uma coisa é olhar para aqueles meninos de 20 anos e falar assim, não consigo mais. Não dá mais. Passou. E a realidade. Agora eu entender, na minha realidade, não ficar querendo, se eu tivesse meus 20 anos, não, eu já tive. Eu já vivi. Hoje eu não tenho mais. Agora eu vou aproveitar a fase dos 40. Louvado seja o Senhor. 4.0, não, 4.4, né? Mas é isso aí. Tá potente. É isso, irmãos. Porque passa. Por isso que ricos não podem olhar e falar assim, olha, não posso
me gloriar naquilo que me dá honra, como uma flor que vai vicejar e daqui a pouco vai murchar. Tiago provavelmente está replicando Isaías 40, versículos 6 e 8. Olha o que diz. Isaías 40, versículo 6 diz assim: uma voz diz, clama e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Paz. Paz. A questão de entender essa transitoriedade da vida física é você aproveitar enquanto você está vivendo. Viva. Como eu disse a você, cuida da saúde. Ah, pastor, está dando para eu dar uma repaginada aí na funilaria. Faça isso. Né? Dá uma ajeitadinha, arrumadinha, legal, joia. Né? Mas não precisa retardar, não. Eu admiro você, meu irmão, minha irmã, com seus 30, com seus 40, 50, 60, 70, 80, 15. Né? Na idade que Deus te dá hoje. Entenda que passa. Essa é a transitoriedade da vida. E aí ele volta a falar, isso é uma característica da carta de Tiago, ele vai voltar a esses temas. Por exemplo, da riqueza, ele vai voltar a falar. Se você leu a carta por inteiro, você vai perceber que ele volta a falar da riqueza. E agora, ele já havia falado das provações lá no versículo 2. Ele diz que tende por motivo de toda alegria o passar por provações. Aqui ele volta a falar da provação. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós vamos ver a primeira parte dela, que diz assim, bem-aventurado, feliz, bendito é o homem que aguenta bravamente. O homem que aguenta bravamente, com perseverança, a provação. Essa é a ideia. E é interessante que a ideia do bem-aventurado homem ali é a pessoa. Bem-aventurada a pessoa que suporta, que aguenta, que passa pelos momentos com perseverança. E depois de ter sido aprovado, ele vai falar na sequência, nós vamos ver que assim, nessa transitoriedade deste mundo, vão ter dificuldade, vão ter luta. Isso sendo rico ou pobre, vão ter lutas. Às vezes o pobre vão ter lutas, né, bem diferentes das dos ricos, mas não deixa de ser lutas. Às vezes as dificuldades, né, as provações vão bater na nossa porta e a gente vai falar assim, dentro da minha realidade, o Senhor me permitiu passar por isso. O Senhor está querendo me ensinar nessa realidade. Então, eu preciso entender que eu preciso suportar. Eu preciso perseverar. Lembra que nós já vimos que a aprovação da nossa fé vai produzir em nós perseverança? Então, nós vimos que a perseverança não é simplesmente uma paciência, mas sim sendo ativo. Você lutar bravamente. Então, peraí, eu vou passar por essa provação com o Senhor, firme, entendendo que ela é uma realidade. E ela é uma realidade desse mundo. Quando nós estivermos no novo céu e nova terra, meus irmãos, não vai ter mais provação lá. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter tristeza, não vai ter luto. Olha que alegria. Lá. Aqui não. Aqui são lutas. Ricos ou pobres. Entendendo a transitoriedade da vida física, você começa a olhar para essa vida e fala assim, peraí, vou ter provação. Então, vou ter provação, vou passar com perseverança. E essa transitoriedade, queridos, é terrena. Porque o Senhor nos deu esperança. Ele disse assim, porque depois de ter sido aprovado, lembra da aprovação? Lembra da moeda que é pesada para ver se o metal está realmente da quantidade que deve estar? Essa é a ideia da ideia de ser aprovado. Lembra de você passar e você entender que, pastor, eu estou passando por um momento difícil, mas eu estou firme com o Senhor. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me sustentado. O Senhor é bom. Eu não vou esmurecer. Pastor, ore por mim. Queridos, é assim que todos nós devemos passar por momentos difíceis, que eles são realidade nesse mundo. Esse mundo transitório. Esse mundo que passa rápido. Essa ideia da transitoriedade. Essa ideia de ser passageiro. Essa ideia da transitoriedade.
como nós lemos, foi lido para nós no Salmo 90, a brevidade da vida. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Não é para saber quantos dias você vai viver. Você chega 100 dias. Opa, 100 dias. 100 dias dá 3 meses e mais 10 dias, dependendo do mês, que você for 31, 32 e tal. Não sei o quê. Não é isso. Saber contar os seus dias é viver os seus dias com sabedoria. Esses dias que Deus te deu. Então, o Salmo de Moisés, Salmo 90, diz que fala da brevidade da vida, como nós precisamos saber, entender a realidade dos nossos dias. Lá diz que a nossa vida sobe dos 70 aos 80, depois disso, canseiro e enfado, e nós voamos. Eu converso com irmãos mais velhos e falo assim, pastor, quantos anos? Aí eu digo a minha idade e falo, nossa, pastor, passa rápido, hein? Passa rápido. Eu lembro dos meus, né? Tem muito isso, né? Eu lembro da minha idade. A mesma coisa como eu falei para você. Quando estou lá no futebol, vejo aqueles meninos de 20 anos. Fup, 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 fup. Acho que estou difícil até de acompanhar com o pescoço, né? Eu olho para cá e já foram. Eles já correram para o lado de lá. Nossa, gente, se com o pescoço está assim, imagina correndo, né? Está difícil. Você fala, passou. Eu já tive 20 anos. Eu também fui assim, hein? Também corri assim. Mas não é mais. O ligeirinho já não está mais tão ligeiro, né? Está mais maneiro do que ligeiro, né? É isso. É isso. A gente entende que passa, mas como nós vamos passar? Como nós vamos viver dessa forma? Como, irmãos? Como você vai passar os seus dias? Sabe quantos dias você tem? Esse que você está vivendo hoje. Eu não sei quantos eu vou ter. Eu sei que eu vou ter aqueles que o Senhor me der. Salmo 139 diz que estão contados. A conta está com o Senhor. Eu não sei a conta, vou viver hoje. Eu não estou vivendo o carpe diem, não, né? Que é a outra filosofia. Vou fazer tudo hoje, porque amanhã não tem, então vou largar a mão. Não é nada disso. É você viver na dependência do Senhor, entendendo. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É isso que o Salmo diz. Então vamos viver. Vamos viver, vamos desfrutar, vamos se alegrar. Para de murmurar. Para de murmurar. Para de reclamar. Não. Para de ficar inventando coisa. Para de ficar criando coisa. Aproveita. Vive. Respirou. Sabe quando você faz isso, o que acontece? Vida. Então viva. Viva. Desfrute da vida. E aí ele diz, depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos, aos que o amam. Então, esse cristão aqui vai entender da transitoriedade da vida, vai entender da transitoriedade da vida social, ele vai entender da transitoriedade da realidade a qual ele vive. Ele vai entender da transitoriedade da vida física. Ele vai entender da transitoriedade das provações. É assim que ele vai passar por esse mundo. E ele vai entender o seguinte, esse mundo não é para a eternidade. Segundo a carta de Pedro, esse mundo vai ser destruído. Então há uma promessa para aqueles que o amam. É viver a eternidade com o Senhor. A coroa da vida está reservada, está guardada. Ele vai receber, porque ele está passando por essas provações, ele entende que como um cristão, ele vai perseverando em viver para Cristo. Ele não está garantindo a sua salvação, não, porque a salvação é em Cristo Jesus. Ele está vivendo como um cristão deve viver. Você hoje vai sair daqui pensando, este mundo é transitório, ele é passageiro. Pois é, mas o Senhor me colocou nesse mundo, o Senhor me colocou nessa geração. O que eu vou fazer? Como eu vou viver? Como eu vou me relacionar? O que eu vou fazer? Qual que é, e isso é importante para a gente fechar o pensamento, a minha esperança. Tiago está dizendo, vai receber a coroa da vida aqueles que o amam, porque o Senhor prometeu. Foi o Senhor que prometeu, irmãos. Então o Senhor deixou claro que ele vai receber aqueles que passaram, né, nessa transitoriedade desse mundo, essas provações, aqueles que amam o Senhor, aqueles que têm relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus havia dito no Sermão do Monte, né? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, passar por perseguição, queridos, isso é natural para os crentes. Mas o que está guardado para nós, esse galardão nos céus, essa coroa, né, que diz que, do qual
Tiago está dizendo, essa herança, é um outro termo que Pedro diz, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, é o que ele diz na igreja, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Na igreja de Éfeso, o Senhor fala para a igreja de Éfeso, né? Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então, uma fala para a igreja de Éfeso, ainda que haja repreensão, eles estavam suportando a provação. Para a igreja de Esmirna, diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, essa é a realidade do qual nós vivemos. Sabemos dessas lutas, dessas provações, nós precisamos enxergar com a perspectiva do céu, a perspectiva da eternidade. Então, se você viver nesse mundo, criando raízes para esse mundo, você vai se entristecer. Porque passa. Porque passa. Então, se você colocar o seu coração nas coisas desse mundo, nos bens desse mundo, você não entender essa transitoriedade que existe, você vai sofrer, porque passa. Agora, se você viver nesse mundo, ainda que seja rico, desfrutando dos bens que o Senhor pode te dar, ainda que você seja em condição humilde, entendendo que a sua glória está no Senhor, os dois, com a perspectiva de que o Senhor pode voltar hoje, os dois vão viver bem-aventurados nessa terra. É isso que Tiago diz. Bem-aventurados bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Então, queridos, Isaías 46, eu li para os irmãos, quando diz da brevidade da vida. Eu vou ler novamente aqui, versículo 6 ao 7. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Então, Isaías 46 vai nos mostrar a brevidade da vida. Só que ele continua dizendo, na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Continua falando da brevidade da vida. Mas o texto nos diz, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, a certeza de que nós vamos passar por esse mundo, e é transitório, nós estamos vivendo, nós estamos nesse mundo. E é transitório. Mas isso não é determinante para a nossa vida, porque nós temos a esperança. E é a palavra de Deus quem diz. Ela é quem promete. É a palavra de Deus que deixa claro para nós o futuro. E essa palavra permanece eternamente. Essa palavra não perece. Essa palavra não muda. Então, cristãos vão olhar para esse mundo e falar assim, esse mundo realmente é transitório. Eu vejo isso nos relacionamentos sociais. Eu vejo isso na minha vida física. Eu enxergo isso. Isso fica claro para mim. Eu vejo isso nas provações. Ora, eu tenho uma bonança, mas ora vem a provação novamente. Eu tenho isso ao enxergar esse mundo. Tem outros cristãos que lutaram e morreram. Estão com o Senhor. Passaram por esse mundo. Agora eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Porque a coroa da vida está reservada para aqueles que amam o Senhor. Se você ama o Senhor, verdadeiramente, você precisa entender a transitoriedade, queridos. Passe por ela, não com a tristeza de você ter vivido lá no passado e não estar vivendo no presente. Não com a tristeza de que você não tem o que você gostaria muito de ter. E não com a segurança daquilo que você tem e aquilo dali que te traz alegria. Nada disso. Entenda a transitoriedade falando assim, Senhor, o que está guardado para mim, independente dessa vida que passa, essa transitoriedade, essas provações, é a coroa da vida que o Senhor prometeu. Eu aguardo até que isso aconteça. Pode ser hoje. Se não for hoje, se não for na nossa geração, o meu desejo, queridos, é que eu e você sejamos cristãos que entendam essa transitoriedade, mas vivem para glorificar o Senhor. Amém? Senhor, obrigado, Deus amado, por essa manhã abençoada. Obrigado porque nós pudemos aprender mais do Senhor, Pai. Obrigado, Deus. Quantas coisas acontecem na nossa vida e nós entendemos que isso é passageiro, isso passa, isso é breve, isso é fugaz, Senhor.
isso é transitório. Mas a tua palavra não passa, ela permanece. E o Senhor nos prometeu a coroa da vida. Nós vamos passar por essa provação, por esses momentos difíceis, dos quais nós desfrutamos. Mas, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado. Então, ajude os meus irmãos nas condições que o Senhor deu para cada um de nós. Sejam condições humildes, com privações deste mundo, seja com regalias ou benesses que esse mundo pode nos dar, independente, Senhor Deus, de um ou de outro. Nós queremos louvar ao Senhor. Queremos ser uma igreja que entende os princípios da Tua palavra e não se prende na transitoriedade. Pelo contrário, Senhor, nós nos prendemos na promessa da coroa da vida que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós temos essa certeza. Nos ajuda, Senhor Deus, a passarmos por essa transitoriedade, louvando e adorando ao Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por essa manhã abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós vamos ter agora um momento do nosso